E vamos abrir espaço agora para as curiosidades do agronegócio brasileiro, particularmente a pecuária. Poucos sabem, né? Mas partiu de um médico humano militar a criação do ensino profissional no Brasil, da medicina veterinária e também do CIF, o Serviço de Inspeção Federal, que praticamente está presente em todos os frigoríficos brasileiros. Amanhã, dia 17 de junho, amanhã sábado, é comemorado o Dia da Medicina Veterinária Militar. Mas você sabe quais são as funções e as atribuições de um médico veterinário militar? Como este profissional ajuda a sociedade? Bom, gente, para responder a estas e outras perguntas, eu vou agora até a capital federal, até Brasília, para conversar com o coronel veterinário do Exército, o José Roberto Pinho de Andrade. É vasto o currículo do coronel José Roberto, mas ele é doutor e pós-doutor em saúde pública global e ambiental e está conosco nesta manhã a convite do Conselho Federal e dos 27 conselhos regionais de medicina veterinária e também de zootecnia. Vamos lá, então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Eu estava dando uma lidazinha no seu currículo lá, é vasto, o senhor já rodou o mundo inteiro, atua em várias áreas, mas sempre com aquele foco, né, coronel? Ajudando na segurança alimentar, ajudando na gestão da produção de alimentos e também na sustentabilidade. A sua vida inteira o senhor atuou nesse segmento, é isso? Exatamente, Mauro. Na verdade, eu sou formado na Federal da Bahia, né, em medicina veterinária, em 1994. Então, hoje eu já estou no Exército há 28 anos. Eu praticamente entrei imediatamente após me formar. E naquela época ainda era um espaço desconhecido. A sociedade como um todo conhece basicamente as atividades da veterinária militar mais ligadas à medicina, digamos assim, de animais, ou seja, cuidando dos cães, dos canis militares, das polícias militares, né, das polícias do Exército, das polícias militares em geral, e também das cavalarias, né? Nós temos aqui em Brasília os Dragões, eu servi muitos anos no 2º Regimento de Cavalaria no Rio de Janeiro. Essas são as atividades mais conhecidas. Então, assim que eu me formei e entrei no Exército, eu fui para uma cavalaria. Fiquei quase 10 anos vinculado ao Regimento Andrade Neves, no Rio de Janeiro. E depois, aí sim, eu consegui me dedicar mais a essa vertente que eu, desde a faculdade, já cursava, que é a área de saúde pública, inspeção de alimentos, segurança de alimentos. E hoje, com a veterinária, a medicina veterinária como um todo é realmente uma profissão extremamente abrangente. Hoje eu atuo muito vocado para saúde única, defesa alimentar, defesa biológica, segurança biológica. Então, hoje, realmente, os desafios, eles são a cada dia novos, né, dentro da nossa profissão. O Serviço de Inspeção Federal. Todos os frigoríficos brasileiros, principalmente os exportadores, aliás, todos, sem exceção os exportadores, têm o Serviço de Inspeção Federal, porque senão não exporta carne nenhuma. E é carne de boi, carne de porco, carne de frango, a proteína que for. E sabe onde foi criado? Justamente por esse pessoal aqui. Não, mais uma história bonita aí de amor pela profissão, coronel. Exatamente. Então, naquele mesmo momento em que surgiu o Serviço de Veterinária do Exército, e aí logo em seguida foram, né, criadas outras escolas, né, no Pernambuco, no Rio de Janeiro, e a partir daí o Brasil já via, né, a sua potência, né, o seu potencial para se desenvolver no agronegócio, na agropecuária, e aí foi instalado o primeiro serviço voltado para a fiscalização dessas atividades. Então, o Muniz de Aragão, ao mesmo tempo que ele fundou a nossa escola e foi o primeiro diretor da Escola de Veterinária do Exército, ele também ajudou a estruturar o embrião do que é hoje o nosso serviço de inspeção, o nosso serviço de defesa Fantástico. agropecuária, que faz a proteção desse patrimônio fantástico nosso, que é o agronegócio, e que, na verdade, a agropecuária é o que mantém a grande base do nosso PIB, é o que mantém o Brasil, digamos assim, como uma das Verdade. grandes potências hoje no mundo em termos de produção de alimentos. Estamos com algumas imagens aí de alguns médicos veterinários atuando em todo o Brasil, médicos veterinários civis, né, que, é claro, são muito gratos, né? O coronel Zé Roberto também, ele participou de importantes missões pelo Exército Brasileiro, como é o caso da missão de paz lá das Nações Unidas no Haiti, entre 2009 e 2010, se eu não me engano, né? Explica pra gente, Exato, coronel, o exatamente. que um veterinário foi fazer naquele país lá, e como é que vocês atuam nesse tipo de situação, de conflito, coitado do Haiti? Problema de guerra, problema de terremoto, essas coisas todas.
Muito interessante, Mauro. Essa foi a missão que eu diria mais marcante da minha carreira, né, Aham. desses 28 anos. Eu ainda era capitão, ainda estava na escola lá como instrutor lá em Salvador. E aí surgiu a oportunidade. Na verdade, eu diria que nós criamos essa oportunidade para destacar a importância da veterinária para outros setores que às vezes perdem um pouco a memória, né? Então, a veterinária militar nos vários países ela funciona principalmente voltado para o apoio à tropa, não Uhum. só naqueles laboratórios que inspecionam alimentos que vão ser fornecidos à tropa, mas também nas operações, no terreno, ela faz o acompanhamento de todas as ameaças sanitárias, ou seja, vetores, possíveis animais que podem causar doenças. Então, ela atua em uma capacidade militar que nós chamamos de proteção da saúde. Ou seja, o médico humano ele faz a recuperação, o tratamento. O veterinário ele trabalha numa fase anterior, que é para buscar evitar que o nosso soldado adoeça e, portanto, para que ele continue operacional. Então, eu fui na primeira atividade como intérprete de francês. Uhum. Lembre-se que eu fiz o mestrado no Canadá, então eu me habilitei em francês quando voltei dessa missão no Canadá, de 2 anos. E aí, por conta disso, eu fui designado como intérprete de francês no batalhão brasileiro lá no Haiti. Mas, ao chegar lá, eu estava na época, inclusive, ainda como aluno do doutorado em saúde pública, eu Aham. me dispus, junto ao meu comandante, para realizar as atividades de saúde pública que são pertinentes ao veterinário em operações. Então, nós verificávamos toda a alimentação que era fornecida à tropa, que nesse caso era uma cadeia logística vinda da ONU, não eram alimentos do nosso exército, eram Sei. alimentos adquiridos pela ONU, alimentos com peculiaridades, com vulnerabilidades, com situações peculiares. Nós tínhamos a água, toda a água consumida pelo nosso batalhão de cerca de 1.200 homens, era água de subterrâneo, que era tratada numa planta de osmose reversa. Nós tínhamos lá problemas sérios, como, por exemplo, malária, então tínhamos que controlar o mosquito, o anófilis. Enfim, tínhamos riscos de raiva, porque era um país que ainda tinha raiva canina e cães entrando na base. Então, Imagino. toda essa esfera de saúde ambiental, de saúde única, que envolve doenças que podem transitar do animal pelo meio ambiente até o humano, todas essas missões eram responsabilidades nossas. E, em função desses relatórios que nós lá produzimos, os outros contingentes identificaram como essencial a atividade do veterinário e todos os batalhões que seguiram de 2010 até 2017, quando a missão foi encerrada, levaram veterinários para desempenhar essas funções de proteção da saúde da tropa, o que nos deixa muito feliz. E essa é a nossa grande tarefa no Exército, trabalhar em situações para proteger a saúde dos nossos combatentes. Que atributos que esses jovens que estão na dúvida agora de que profissão seguir, ele deve ter para poder seguir uma profissão, uma carreira militar, ser um médico veterinário, não só no Exército, mas na Marinha, na Aeronáutica, na Polícia, enfim, que tipo de atributo ele deveria ter? Mauro, eu diria que nós, na carreira militar, valorizamos fortemente os valores, né, da disciplina, da hierarquia, né? Então, nós cultuamos as nossas tradições e eu tenho muito orgulho de utilizar um símbolo centenário da medicina veterinária militar que nós fomos autorizados a utilizar no nosso uniforme, de comemorar todo 17 de junho a herança que o Muniz de Aragão nos deixou, um médico baiano que largou, digamos assim, a sua zona de conforto lá na Bahia. Ele era filho de um barão, né, lá na região de Santo Amaro, mas ele preferiu seguir a carreira da dedicação, do sacrifício, da disciplina, da resiliência, Sei. e ele nos ensinou esse modelo de valores. Ele ajudou na Guerra de Canudos, ou seja, tratando ali os feridos, e depois se dedicou à carreira de pesquisa em microbiologia, bacteriologia, e isso o levou a fundar a Escola de Veterinária. Morreu jovem, aos 48 anos, o Muniz de Aragão, e teve um infarte fulminante, mas ele nos deixou um legado muito grande. E o que é que essas tradições e o que é que esse nosso patrono nos ensina em termos de atributos para a carreira militar? É a dedicação, é a fé na missão, é a resiliência, é a dedicação, né? A responsabilidade com
o objetivo maior, que é ajudar a nação brasileira. E eu conclamo agora a todos os médicos veterinários, e sempre depois dessas entrevistas é um pedido do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, para que façam um recadastramento. Tá? É virtual, coloca na tela rapidamente aí, é uma campanha do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. Faça um recadastramento, tenha lá o seu cadastro profissional, digital e físico, né? Vai aparecer um QR Code aí, ó. Já pega seu celular, coloca, você vai direto no site, vai ser direcionado direto para o site do CFMV. Lá você faz o recadastramento. Quem já é médico veterinário e quem já é zootecnista não paga nada.